Olá, viajantes! Eu sou a Adriana e esse é o Destino Improvável. No vídeo de hoje, eu vou contar a história do Wesley Barnes, um americano que foi preso por causa de uma avaliação no TripAdvisor. Para quem não conhece, o TripAdvisor é um site de viagens que permite que viajantes de todo o mundo postem avaliações de hotéis, atrações e restaurantes. É uma comunidade de viajantes e eu particularmente utilizo muito esse site, tanto lendo as avaliações de outros viajantes sobre hostels e atrações, quanto fazendo as minhas próprias avaliações dos lugares que eu visito. Pois bem, feita essa contextualização aí, vamos à nossa história. O cenário é Koh Chang, uma ilha na Tailândia, onde fica o Sea View Resort Spa. No dia 27 de junho de 2020, o americano Wesley Barnes chegou no Sea View com um amigo e pagou 6.000 bahts, o equivalente a mais ou menos R$900, de acordo com a cotação, o câmbio atual, por um quarto. Gente, fazendo um parênteses, eu achei esse valor aí bem elevado para um país como a Tailândia, que é conhecido pelos seus preços acessíveis. Lá, durante a estadia, o Wesley Barnes e o amigo estavam com uma garrafa de gin que tinha sido comprada fora do estabelecimento, em outro lugar que eles tinham levado com eles. E, de acordo com as regras do resort, por eles estarem com uma garrafa de bebida comprada fora, eles deveriam pagar uma taxa de 500 bahts, para poder consumir ali sem problemas. Barnes e o amigo dele chegaram até mesmo a discutir com um dos gerentes do lugar, gerente do restaurante, por causa dessa taxa, e de acordo com eles, o gerente aí do restaurante foi bem agressivo com eles, não só com eles, na verdade, mas também com relação a outros funcionários do resort. E parece, então, que eles discutiram, mas o amigo do Barnes, esse amigo aí desconhecido, cujo nome não é citado em nenhum lugar, concordou em, por fim, pagar a taxa, mas, no final das contas, depois eles acabaram não sendo cobrados, de fato, por ela. Após a estadia, o Barnes, ele escreveu no TripAdvisor uma avaliação que foi postada em 29 de junho, dando uma nota 1, do máximo de 5, que é permitido pelo TripAdvisor, o mínimo, então permitido pelo site, e a avaliação foi intitulada Escravidão Moderna, e dizia: não durma aqui, não apoie essa escravidão moderna do povo da Tailândia. O staff não é amigável por causa do gerente. Os estrangeiros tratam o staff como escravos. Tem um que é muito mau, ele é da República Tcheca e é o gerente do restaurante. Ele trata o staff como se fossem escravos e age como se ele fosse mais importante e melhor que os hóspedes do lugar. Por favor, não apoie esse tipo de escravidão moderna. Há outros hotéis na ilha. Essa avaliação eu li, eu vi ela porque eu vi um print dela em uma das reportagens aí que eu pesquisei sobre esse caso. Essa avaliação ela não está mais disponível na página do resort no TripAdvisor. No lugar dela, atualmente, lá na página do Sea View Resort Spa do TripAdvisor, está uma avaliação escrita por Wesley Barnes diferente. O título dessa avaliação atualizada, digamos assim, diz staff não amigável e gerente do restaurante horrível. A avaliação diz que o staff não é amigável, ninguém sequer sorri, eles agem como se não quisessem ninguém lá. O gerente do restaurante é o pior, ele é da República Tcheca e é extremamente mal educado com os hóspedes. Encontre outro lugar. Há muitos lugares com um bom staff e eles estarão felizes de você ficar com eles. Então, essa avaliação aí que pode ser vista atualmente lá na página do TripAdvisor, bem mais leve, digamos assim, que a primeira se referia ali aos funcionários do lugar como sendo escravos. Em alguns sites e reportagens que eu pesquisei, dizia que ele postou, na verdade, várias avaliações negativas, não foi apenas uma, mas eu não encontrei nas notícias
o print ou o texto de outras avaliações postadas por ele. No Twitter de um jornalista que escreveu sobre esse caso, há uma declaração do próprio Barnes dizendo que a avaliação sobre a escravidão moderna ela não chegou a ser publicada, pois ela foi barrada pelas diretrizes aí do TripAdvisor. Em outra fonte diz, né, que a avaliação chegou sim a ser publicada, mas ela foi removida depois de uma semana, justamente por violar as diretrizes do site. Bom, gente, o que eu sei é que, de fato, o TripAdvisor, ele não deixa que, né, os avaliadores aí usem certos termos nas suas avaliações, como, por exemplo, palavrões, né, palavras de baixo calão. Então, é possível que realmente, né, eles tenham filtrado a avaliação original e tenham pedido ao viajante que reescrevesse ela, já que, né, nessa avaliação original ele escreveu diversas vezes o termo escravidão para se referir aos funcionários do estabelecimento. Depois, então, né, de postar essa avaliação ou avaliações, né, a gente não sabe ao certo se foi só uma ou mais de uma, o Barnes ele recebeu um e-mail da gerência do Civil Resort pedindo que ele removesse a avaliação ou então que ele enfrentaria uma acusação criminal por isso. Segundo o pessoal do resort, eles entraram com uma acusação de difamação porque eles queriam que o Barnes parasse de fazer essas avaliações negativas que ele estava fazendo, pois, né, ele vinha fazendo aí várias avaliações negativas, de acordo com eles, né, e isso estaria prejudicando a reputação do estabelecimento justamente aí num período de pandemia em que, né, a Tailândia estava com sérias restrições, né, para a entrada de viajantes, então, né, que as coisas já estavam difíceis para os negócios, né, de turismo do país. Bom, na Tailândia existem, de fato, leis bem severas contra a difamação, que é, no caso, né, a difamação é considerada um crime por lá, e existe, né, abrindo um parênteses, até uma lei que torna crime insultar a monarquia do país. De acordo com uma organização de vigilância dos direitos humanos, os tailandeses, eles não hesitam mesmo em ir à justiça, mesmo pelos menores insultos. É algo cultural do país. E se fosse condenado por difamação, o Barnes ele poderia pegar até 2 anos de prisão. Então, o que aconteceu na sequência? Na sequência, o Wesley Barnes ele foi realmente preso pela polícia tailandesa e mantido 2 noites na prisão. O TripAdvisor ele ficou sabendo do caso e foi lá e pagou as taxas legais para tirar ele da prisão e tentou intermediar uma negociação aí feita entre o próprio Barnes e o resort. O resort fez então um acordo com o Barnes e com o TripAdvisor, né, para não levar o caso adiante, para não, né, continuar com isso na justiça. E do Barnes foi exigido então que ele escrevesse um pedido de desculpas e também, como parte do acordo, o TripAdvisor concordou em não colocar na página do Civil o chamado aviso vermelho. Gente, eu já vi uma única vez esse tal de aviso vermelho no TripAdvisor, há muito tempo atrás, quando eu estava pesquisando hostels para alguma viagem, não sei mais qual viagem, que hostel, que lugar que era. Às vezes, né, eu entro e pesquiso lugares aleatórios, né, hostels aleatórios só para ver. E numa dessas, né, topei lá com o aviso vermelho, que dizia sempre no topo da página do hostel que aquele hostel, né, aquele lugar era suspeito de postar avaliações fraudulentas. E pelo que eu sei, o TripAdvisor ele é muito sério com isso, eles usam de inteligência artificial para tentar identificar avaliações que não sejam de viajantes reais, analisando pela forma, né, como a avaliação foi escrita, pelo computador ou pelo dispositivo de origem dessa avaliação e pelo conteúdo dela, se é, né, alguma tentativa aí de burlar, né, uma avaliação, de fazer uma avaliação fake parecer uma avaliação real. Então, né, se o hostel ou o hotel ele tentar escrever essas avaliações aí que não sejam avaliações idôneas reais para tentar subir a nota do estabelecimento lá no TripAdvisor, o TripAdvisor tenta, né, tem meios aí para perceber isso e coloca então esse aviso vermelho como forma de alerta para os viajantes. Bom,
Eles fizeram, né, no caso do Barnes, o acordo. O Barnes ele foi solto, ele saiu da Tailândia e então o TripAdvisor foi lá e fez o quê? Não, ele não postou um aviso vermelho. Ele postou um outro aviso que não é vermelho. Está escrito em letras pretas e tem um fundo cor de laranja. A mensagem colocada pelo TripAdvisor, nesse caso, tá lá na página do hotel tailandês até hoje, pode ser conferido por todo mundo e diz mais ou menos o seguinte, tá em inglês, claro. Esse hotel ou indivíduos associados com esse hotel apresentaram acusações criminais contra um usuário do TripAdvisor pela avaliação que o viajante fez online. O usuário passou algum tempo na prisão como resultado. O TripAdvisor serve melhor aos seus usuários quando os viajantes são livres para compartilhar suas opiniões e experiências na nossa plataforma, ambas positivas e negativas. O hotel pode ter exercido seus direitos legais de acordo com a lei local, mas é nosso papel informar você para que você possa levar isso em consideração quando estiver fazendo os seus planos de viagem. Bom, mesmo assim, o Seaview Resort Spa, ele tem uma nota de 4,5 de um total de 5 no TripAdvisor, o que é sim uma nota alta. Ele tem quase 2.000 avaliações, sendo que somente 2 delas estão escritas em português. Essas em português foram realizadas por portugueses. A maioria das avaliações são positivas, né? Tanto é que ele tem uma nota boa. Mas vários viajantes aí, eles reclamam um pouco da limpeza, da comida servida no lugar, do atendimento e comparam dizendo que existem opções melhores para se hospedar na região. Outra informação que eu achei nos sites de notícias em inglês que eu li sobre o caso é que esse americano Wesley Barnes, que se envolveu aí nessa polêmica, ele já tinha sido preso nos Estados Unidos, mas o motivo aí das prisões anteriores dele não tem nada a ver com avaliações ou com hotéis. E eu também encontrei, né, a informação de que ele trabalhava na Tailândia como professor, mesmo ele só tendo um visto de turista que não permitiria que ele trabalhasse no país. Gente, eu lembro que eu vi esse caso na época, né, que foi notícia quando aconteceu lá em 2020 e eu ainda fico chocada com ele. Dizer, né, claramente aí, com todas as letras, como ele fez, que o hotel é um exemplo de escravidão, que os funcionários do hotel eles são tratados, né, como escravos, é, na minha opinião, algo super pesado por si só, independente da opinião que a gente tenha sobre o lugar ou sobre os funcionários, né, e é algo que eu acredito, assim, que para ser afirmado, só pode ser afirmado, né, se a pessoa realmente tenha meios para comprovar o que ela está dizendo, porque é uma acusação muito séria em qualquer parte do mundo, e especialmente em um país como a Tailândia, que tem esse tipo de lei pesada criminalizando a difamação. E eu acho, né, que ele poderia ter manifestado o descontentamento dele com o lugar e com o atendimento que ele recebeu de uma forma geral, de uma forma bem incisiva, de uma forma bem clara, dando uma nota ruim, mas sem se referir aos funcionários como escravos do lugar. E me parece também aí, né, que deve ter tido um pouco de ressentimento pela treta que aconteceu ali envolvendo a bebida que eles trouxeram de fora, o pagamento aí dessa taxa da bebida. Bom, gente, eu já contei aqui no canal um perrengue que eu tive com um hostel em Sófia, na Bulgária. Tem vídeo sobre toda essa treta. Eu recebi um e-mail do gerente do hostel pedindo que eu apagasse a minha avaliação negativa sobre o lugar no Hostel World, o site que eu tinha usado para reservar o hostel. Eu fiquei bem abalada, bem triste, bem chateada quando eu recebi esse e-mail na época, mas eu não apaguei a minha avaliação. E é óbvio, né, que essa minha história, essa minha experiência não chegou nem perto, né, do que aconteceu aí com esse americano. Como lição que eu levo, né, nesse caso, eu só faço, né, avaliações dos hostels e hotéis em que eu me hospedo após ter saído de lá e, de preferência, após, né, ter deixado o país, nesse caso. Depois que eu fiquei sabendo desse caso, eu vou preferencialmente deixar para fazer as minhas avaliações depois de já ter voltado para casa. E mesmo assim, eu acho, né, que é muito importante a gente continuar fazendo as nossas avaliações dos lugares que a gente se hospeda,
porque é só dessa forma que a gente vai conseguir ajudar outros viajantes a ter uma boa experiência, assim como a que a gente teve, ou a evitar que eles tenham uma experiência ruim. E eu fiquei, né, muito positivamente surpresa com a posição do TripAdvisor, que se preocupou em ir lá e realmente ajudar ele na negociação, ajudar a sair da prisão e fazer, né, toda essa intermediação. O TripAdvisor não se isentou aí de fazer alguma coisa. E eu fico feliz, então, né, que eles se preocupem também em postar esse tipo de aviso, alertando os viajantes sobre o que aconteceu. Já faz uns 10 anos que eu utilizo o TripAdvisor para planejar as minhas viagens e para fazer as minhas avaliações, e eu não vou deixar de maneira nenhuma de continuar escrevendo com sinceridade o que eu acho, a minha opinião sobre os lugares que eu visito. E eu acho que é um site que sempre me ajudou muito nas minhas viagens. E eu acho também que fica, né, o alerta para sempre que a gente for viajar para outro país, especialmente, né, se for um país que tem uma diferença cultural muito grande com o nosso país, se informar sobre leis aí bizarras e diferentonas que podem existir nesse lugar, como é o caso da Tailândia, que tem essa lei, né, criminalizando a difamação. Eu vou deixar no box de descrição do vídeo todas as fontes das reportagens que eu li sobre o assunto para elaborar, né, esse vídeo, para quem tiver interesse em ler todos, né, os textos completinhos e conferir tudo. Se você gostou de conhecer esse caso, não esquece, por favor, de deixar o seu like para ajudar o canal. Se inscreve para, né, continuar acompanhando mais histórias de viagens e nos vemos no próximo Destino Improvável.